O ChatGPT para criar conteúdos para aulas nas escolas. Essa é uma ferramenta de inteligência artificial criada em 2022 que interage com seres humanos e permite obter respostas a partir de comandos escritos. As opiniões sobre essa ferramenta são diversas. Uns acham que ela pode facilitar plágios e cópias sem reflexão. Outros que ela é capaz de poupar tempo, resumir assuntos e revisar o que foi aprendido em aula. A gente vai ver então o que um professor e pesquisador da área da educação e da tecnologia acha sobre isso. O ChatGPT, as tecnologias de inteligência artificial, elas são uma excelente ferramenta para auxiliar o processo pedagógico, seja ajudando a dar feedback, a reconhecer as dificuldades na aprendizagem, mas essa palavra é muito importante, auxiliar e não substituir. Nesse processo de produzir conteúdo de maneira subjetiva, compreendendo as dificuldades dos estudantes, compreendendo a importância de um tópico ou outro, o ChatGPT não faz, não substitui. O ChatGPT tem uma análise objetiva do conteúdo e não subjetiva. Então, o professor precisa ser o centro desse processo, ainda que ele seja o mediador do conteúdo e não mais o detentor. Ou seja, resumindo, né, a ferramenta pode auxiliar o professor. Num evento agora há pouco, o governador Tarcísio de Freitas falou sobre essa iniciativa. Acho que as ferramentas estão aí, a gente tem que usar a tecnologia para facilitar a nossa missão. A gente não pode deixar de usar a tecnologia por preconceito ou por qualquer razão. Obviamente tem que usar a tecnologia com parcimônia, tem que usar com todas as reservas que são necessárias. Nada vai substituir o papel do professor. Até porque a responsabilidade de estar dentro de sala de aula é do professor. Então quem, no final das contas, sabe o que vai ministrar e vai fazer isso com entusiasmo, porque o professor é um vocacionado, é um apaixonado, né? É o professor que sabe como ele vai ministrar e sabe como ele vai passar o conteúdo. A ferramenta é bom, vamos usar com parcimônia, vamos usar com cuidado e nada vai substituir a relevância e o papel do professor na montagem dos materiais. Desse segmento. E o governo do estado de São Paulo anunciou um projeto piloto que integra a inteligência artificial à educação. Basicamente, a medida tem a ver com tecnologias como o ChatGPT, formulando conteúdos para o material digital a ser utilizado por professores dos últimos anos do ensino fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano e também do ensino médio. Essa notícia chamou bastante a atenção de educadores e especialistas na área ao longo do dia. A Secretaria de Educação do Estado disse que o projeto visa incorporar novas atividades, aplicações práticas e informações adicionais aos conteúdos já elaborados, utilizando uma plataforma de inteligência artificial. E para entendermos melhor essa medida e o que está em jogo do ponto de vista da educação e da formação de alunos, vamos conversar agora ao vivo com Renata Pérez Barbosa, que é pós-doutora em educação e professora da Universidade Federal do Paraná. Vamos aqui colocar a Renata na nossa tela. Vamos lá. Olá, boa noite, professora Renata. Bem-vinda ao Olhar Digital News. Olá, Marisa. Muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Vamos lá, É um Renata. prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso, obrigada pelo seu tempo. Renata, vamos falar um pouquinho sobre essa decisão, não é? Todos nós sabemos que o ChatGPT e outras inteligências artificiais não são confiáveis 100% no quesito informação. Já são vários, aliás, os registros de que as IAs simplesmente inventam coisas ou que não são muito precisas com dados, né? Quando o assunto realmente é informação. Na sua opinião, os alunos que vão ter aulas com conteúdos criados por inteligência artificial correm algum risco? Bom, Marisa, então esse assunto hoje, né, pegou fogo, todos fomos pegos de surpresa
com essa política extremamente controversa, e é uma ótima questão que você coloca. Mas eu tenho que pegar um ponto antes, bem breve, que é justamente esse conceito de inteligência artificial, porque ele já é consolidado, mas a gente tem que ver o quanto isso não tem nada de inteligência, são máquinas de extração de dados, enfim, vocês aqui trabalham com tecnologia, então a gente já vem embutido um fetichismo como se sempre fosse melhor. Inteligência, a gente vê isso na educação, quadro inteligente, utilizando um recurso de linguagem já de convencimento de que isso é progresso. Então, vamos por esse primeiro ponto, o ChatGPT, né? Isso é progresso, essa plataforma, na educação, para esse uso que o Estado está propondo agora, né? Que fomos pegos, assim, que susto. Primeiro, que já é uma plataforma extremamente questionável, né? Quando eu, em termos de conteúdo, eu como professora, quando descobri, Marisa, fiquei apavorada. Falei, nossa, e agora o nosso trabalho, né? Vai substituir, que os alunos vão usar essa plataforma, de que maneira? E fiz ali uma busca um dia inteiro, eu confesso, pesquisando ali, fazendo perguntas para o ChatGPT. E muito simples, uma busca muito simples, e a gente vê que é uma plataforma extremamente limitada, né? Ali que traz informações errôneas, falaciosas, traz dados equivocados, então não dá para confiar de forma alguma, né? Extremamente instrumental. Isso na educação, e na educação formal ainda é mais preocupante, porque a educação é um trabalho extremamente complexo. A gente está falando de acesso ao conhecimento historicamente acumulado, ao conhecimento científico. E então a preocupação enorme que a gente tem, ainda que colocam que especialistas, né, vão acompanhar, isso é extremamente preocupante e controverso, que tem que questionar que intencionalidade é essa, né, Marisa? Certeza. Agora, inclusive, eu ia mencionar isso, você como professora. Imagino que a utilização de ferramentas, né, de inteligência artificial, talvez para facilitar o trabalho ou algo assim, talvez até tenha uma certa validade. Mas aqui nós estamos falando de informação, não é? De gerar informação, conteúdo para esse nível escolar. Você, como professora, então, imagina que esse uso da inteligência artificial, dessa forma, vai até prejudicar o ensino. É isso, Renata? Sim, Marisa, sem dúvida, porque a gente tem que questionar o que está em jogo, que eu acho que é a questão inicial que vocês colocam, né? Que a gente está lidando com formação de estudantes, isso é extremamente complexo. E aqui eu acho que dois também aspectos que a gente tem que comentar na área da educação. Primeiro, que a formação dos estudantes não se dá só também ao acesso ao que está por trás, né? Então, puxando aqui um gancho, esse acesso ao conhecimento, só que é muito mais complexo a atividade escolar, a formação humana, quando a gente está falando, porque ele coloca também a experiência com esse conhecimento escolar. Por que eu digo isso? Porque isso já puxa a linha. Quando eu coloco que o ChatGPT, ou sendo professora de currículo, que outras pessoas externas à escola, ou enfim, que os professores não vão participar disso, eu estou implicitamente dizendo que o professor, você é mero aplicador de material, você é mero aplicador de produtos criados. Você, então, eu retiro essa atividade intelectual, eu descaracterizo o magistério. E quando eu descaracterizo o magistério, falo, professor, você... Né, e a gente já tem muitos ataques hoje em dia aos professores, quando eu trago essa desvalorização, eu empobreço a relação com o conhecimento, eu empobreço o conhecimento com o conhecimento científico. Então, quando eu estou colocando hoje está muito forte as plataformas, viu? A inserção de plataformas tentando substituir professor. Essa do ChatGPT foi um susto, né? Mas essa tentativa de falar, olha, a tecnologia é melhor, pode substituir o professor. Isso é extremamente controverso. A gente já viu o fracasso que foi na pandemia, com as aulas remotas, né? As plataformas não substituem o professor, não substitui a pesquisa científica, a ciência, a produção de materiais de forma alguma. Então, há uma preocupação muito grande, a gente tem que colocar esse questionamento. Qual é a política de fundo? Qual é a intenção de fundo, né, desse projeto? Um pouco nesse sentido. Pois é, e esse projeto está sendo dito que será um projeto piloto, né, pelo Estado de São Paulo.
E isso pode vir a se tornar um padrão, talvez, em outros estados também. Então, você, Renata, sendo da classe de professores, o que você acredita que é necessário ser feito para que isso não aconteça, já que aparentemente só tem um lado mais prejudicial à educação dos alunos, não? Sim, sim. Aqui, né, vocês estão com a gestão do Tarcísio. O Renato Feder é um velho conhecido aqui no Paraná, viu, Marisa? Ele foi secretário de Educação aqui, é um empresário da tecnologia, eu estou me referindo ao secretário de Educação daí de São Paulo. E ele implementou aqui, antes de ir para aí, essa plataformização geral nas escolas públicas e como uma política educativa. E isso precarizou demais. A gente viu isso, por isso que é importante perguntar o porquê. Né? Aqui a gente tem plataformas de tudo. Então, por exemplo, vou mencionar aqui alguns exemplos. Slides prontos, tem plataforma de redação. Então, por exemplo, os professores têm slides prontos, aula a aula para seguir. E não é um apoio. Por isso se desvirtua. Que interesses são esses, né? É obrigatório esse uso. Os alunos têm que fazer redação na plataforma. E assim, não faz sentido nenhum, não serve para nada. O que a gente viu de interesse por trás de um grande nicho de mercado? Porque se gastou milhões. Então, qual o comprometimento com a qualidade da educação? Qual o comprometimento com realmente se pensar no direito à educação? O que a gente viu aqui da implementação da política do Renato Feder foi desastrosa no sentido de implementação de plataformas em gerais, abrindo um mercado multimilionário. E aí eu pergunto, será que essa tentativa aí agora do ChatGPT não é de abrir um novo nicho de mercado, não é embarcar numa nova, que você fala, né, de se tornar um padrão, não embarcar numa nova, e que são daí interesses outros do que a gente luta enquanto pensando na educação, pensando na qualidade da educação, pensando em realmente experiências escolares formativas que permitam esse acesso digno ao conhecimento científico e, né, que a gente luta aí tanto pelo direito à educação. Então, é importante a gente questionar se não está abrindo um grande novo mercado, esses interesses escusos que não estão muito claros aí quando se anuncia essa proposta, viu, Marisa? Pois é, excelente questionamento. Vamos acompanhando bem de perto essa história. Bom, nós conversamos aqui com Renata Pérez Barbosa, que é pós-doutora em educação e professora da Universidade Federal do Paraná, num tema extremamente delicado e que precisamos ficar de olho, sim, para saber qual é o andamento dessa história. Professora Renata, muitíssimo obrigada pela participação. Espero encontrá-la novamente por aqui. Eu que agradeço, Marisa. Boa noite. Boa noite. Pois é, pessoal, olha, é como nós sempre dissemos, né? Educação é a base de tudo. Então, vamos ficar de olho, sim. E vocês ficam sempre muito bem informados aqui no Olhar Digital, no andar dessa carruagem. Bom, inteligência artificial e imagens explícitas. Essa combinação tem sido um grande desafio. E uma notícia que pode até soar como piada, de mau gosto, obviamente, mas que é uma verdade estarrecedora. O governador bolsonarista Tarcísio de Freitas, do Republicanos, vai passar a usar o ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial, para produzir as aulas digitais usadas pelos professores de todas as escolas da rede estadual paulista. Hoje, o material didático é produzido por professores curriculistas, especialistas na elaboração desse tipo de conteúdo. Agora, esses docentes vão avaliar a aula gerada pela inteligência artificial e fazer os ajustes necessários aos padrões pedagógicos. A decisão de usar o ChatGPT foi do secretário de Educação, o empresário Renato Feder, que foi sócio na empresa Multilaser, que chegou a fechar contratos de 76 milhões de reais com a Secretaria da Educação do Estado. Feder também decidiu, no ano passado, abrir mão dos livros didáticos impressos do Programa Nacional do Livro Didático. As escolas teriam à disposição apenas os slides, que traziam erros grosseiros, como afirmar que a capital paulista possuía praias. Depois de uma série de críticas sobre a inviabilidade de se usar apenas o material digital, o bolsonarista Tarcísio anunciou um recuo parcial e as escolas voltarão a adotar também os livros impressos.